Fala conosco nesta noite, Senhor, o que a igreja precisa ouvir. Não o que nós gostamos muitas vezes de ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. A sua palavra é o que nos limpa, é o que nos transforma, é o que fala conosco. A sua palavra diz que no princípio o Senhor era o Verbo era com Deus e o Verbo era Deus. O Senhor é a palavra. Quando o Senhor estiver falando conosco nesta noite, Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos. Que o nosso coração esteja sensível, Pai, para ouvir a tua palavra. Que o inimigo não venha roubar esta palavra nesta noite. Mas que os seus anjos tenham liberdade, ó Deus, para ministrar nesta casa mais uma vez. Porque a tua palavra nos ensina que o Senhor daria ordem aos anjos em nosso favor. Quando nós somos ministrados, cheios, transformados, o Senhor dá ordem a eles. E eles vêm ministrar em nossas vidas. Por isso, nesta noite, o Senhor tem total liberdade para agir, Pai. E se existe algo que não provém do Senhor nesta noite, que bata em retirada em nome de Jesus. Que somente fique o seu Santo Espírito nesta casa, Deus. E que nós sejamos transformados. Que nós possamos, ó Deus, ter a convicção e a certeza de que a palavra é para mim e para todos que estão aqui. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, como eu disse, essa palavra está no meu coração já há 15 dias. E eu tenho certeza que Deus tem algo muito grande para falar com você, como Ele já tem ministrado na minha vida. Eu quero te fazer uma pergunta. Você responde para você mesmo? Já aconteceu alguma vez com você de você estar fazendo algo, feliz, correndo atrás dos seus sonhos, trabalhando, de repente, a coisa para tudo e não dá certo. E não dá certo. E não dá certo. E aí você vai orar a Deus. E Deus começa a te mostrar onde estava o erro. Naquele momento, você fica até triste, porque você fala, puxa vida, eu quis tanto isso, mas quero te dizer, não está perdido. Deus manda dizer que não está perdido o seu sonho. Aquilo que tentou te parar, aquilo que tentou minar o seu sonho, aquilo que tentou, que veio de afronta contra a sua vida, é hoje que vai cair por terra no nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, em 2 Reis 18, de 13 em diante. 2 Reis 18, de 13 em diante. Diz assim: no 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Esse rei que nós estamos falando aqui é o rei que, quando o pai dele morreu, lembra? Que ele arrumou tudo, a casa do Senhor, abriu as portas, organizou tudo. Mas olha o que está acontecendo. E na minha mente, enquanto eu lia este texto, eu li várias vezes, enquanto eu lia, eu não entendo que foi o rei quem pecou aqui. Pensa nas outras histórias. Quando é o rei que peca, e ele começa assim a história. E o rei Acaz assumiu o trono com tantos de idade, e ele pecou ao Senhor. Ele fez aquilo que o Senhor desaprova. Era assim que começava, lembra? Mas agora começa diferente, não começa falando do rei, que o rei pecou, mas que o povo pecou. Então já começa a pensar aí na sua liderança. Quem é a sua liderança? É seu professor da escola, é o seu patrão do seu serviço, é o seu pastor, é os seus líderes da igreja, é o seu líder do teu trabalho. Pensa na liderança. Pensa, pai, mãe é liderança, quem cuida de você é liderança. Quem são os seus líderes? Olha o que acontece. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Puxa vida, povo de Deus de novo. Só que no versículo de cima,
Isso aconteceu porque os israelitas, o povo, desobedeceu a Deus, violaram a sua aliança. E tudo que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, violaram. Ou seja, não lhes obedeceram. E aí, quando eu me rebelo, né? Quando eu falo o que não precisa, quando eu faço o que não precisa, existe uma brecha. Você abriu uma brecha. E aí, o que acontece com o inimigo? Entra, ele está prontinho para entrar. Ele está esperando o tempo todo. Ela vai errar, agora ela vai errar. Agora ela vai fazer o que não é para fazer. Agora ela vai falar contra Deus. Agora ela vai falar contra a igreja. Falou, vamos entrar, gente. Olha o diabo. Vamos entrar, gente. Ela falou. Pecaram. E aqui entrou. O diabo entrou. O povo pereceu. Toda a cidade foi invadida. E o rei entra em desespero. Porque pecado não se negocia, gente. Pecado é pecado. Desagradou, desagradou. Ou eu me arrependo para voltar para a situação, ou não tem jeito. Igreja é assim. Ou eu aprendo e vou para o caminho correto, ou eu vou viver apanhando do diabo, levanta, pede perdão. Apanha do diabo, levanta, pede perdão. Eu não quero mais apanhar do diabo. É difícil, né, a gente levar uma vida santa, mas não é impossível. Não é impossível. Se fosse impossível, nós estávamos vivendo um conto de fada. Nós não vivemos um conto de fada. E quantos estão pagando com a própria saúde, com o próprio financeiro, com o próprio... dentro da casa um caos. Porque quando eu aceito a falação dentro da minha casa, é como se você fosse numa porta, quer ver? É como se você fosse numa porta e falasse pro diabo assim, ó, entra aqui na minha família. Ai, tá difícil de abrir. Entra aqui na minha casa, diabo. É isso que eu faço quando eu falo quando não precisa. Não é brincadeira. O inimigo não está brincando de ser inimigo. Eu não estou aqui para te amedrontar. Eu estou aqui para te trazer um alerta. Nós precisamos caminhar na contramão do sistema. Ou a gente anda junto na mesma música, com o Senhor, ou a gente está perdendo tempo. É verdade, igreja. E olha o que acontece, no versículo 14. Então Ezequias, o rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria, em Laquis. Olha o que aconteceu. Olha o que o rei fez, em nome de todos. Quando eles erravam, eles falavam, né, no plural, ele se envolvia. Lembra de Jeremias? Ele fala, cometi o pecado, e Jeremias nem tinha feito. E aí, o que o rei faz? Cometi um erro. Para de atacar-me, e eu pagarei tudo o que você me exigir. Ó rei da Assíria. Aí, o que acontece? O rei da Assíria cobrou do rei Ezequias, rei de Judá, 10 toneladas e meia de prata e 1 tonelada e 500 quilos de ouro. Sabe o que o rei Ezequias faz? Ele estava desesperado. Pela atitude deste homem, ele está desesperado. Como que os inimigos invadiram e a gente perdeu? Como assim a gente ganhou todos esses anos? E aí, o que ele faz? Assim que Ezequias lhe deu toda a prata e se encontrou... Assim que Ezequias lhes deu toda a prata, que se encontrou... Olha onde ele pega a prata, gente. Que tristeza. É o mesmo templo que ele foi abrir, que estava com as portas fechadas. Quando ele pegou todo o ouro e toda a prata, e olha só o que acontece. Que estava no templo e na tesouraria do palácio real. Estava onde? No templo. Pegou o ouro do templo, da tesouraria do palácio. Saiu catando ouro onde tinha. Para pagar, para tentar comprar a paz. Gente, em nome da paz, no nome de Jesus, não abra concessão dentro da tua casa. Ah, deixa pôr essa roupa. Deixa que eu estou cansado de falar. Ah, deixa fazer isso aí mesmo. Aí você começa, em nome da paz, a abrir concessões. Mas é aí que está o problema. Não abra concessões. Essa paz não é real. E ela não é verdadeira. E aí ele pega,
a prata que ele encontrou no templo do Senhor. E nessa ocasião, eu estou no versículo 16, nessa ocasião Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro que havia coberto as portas e batentes do templo do Senhor e o deu ao rei da Síria. Lembra que quando começa a história do rei Ezequias, ele abre as portas do templo, arruma tudo bonito. Agora essas portas que ele abriu, ele estava tendo que arrancar o ouro da porta para comprar a paz. E não deu certo. Olha o que aconteceu. Senaqueribe, ele invade e conquista a maioria das cidades. Ezequias tenta apaziguar entregando o ouro, como eu já falei para você. E aí, chega uma carta. Os mensageiros do rei da Síria enviam uma carta para o rei Ezequias. Isso sai em 2 Reis 18, até de 19 em diante. Eu fiz um resumo que diz assim: o porta-voz do rei assírio mandou que transmitissem esta mensagem a Ezequias. Em que o rei está falando? Que lhe dará tanta segurança. Está dizendo para o rei Ezequias assim: quem você acha que você é? Por que você está tão seguro? Olha o que o inimigo está falando. Se você já não escutou isso, onde você põe toda essa força, hein? Quem está te dando essa força, hein? Quando você está lá orando no seu quarto. O inimigo tenta te parar, usando as palavras que Deus falou que você era forte. Aí o inimigo vem. Quem te deu tanta força assim, hein? Da onde vem essa segurança que você tem? Você pensa que meras palavras podem substituir a nossa experiência militar? Está dizendo para o rei Ezequias, através de uma carta. Você está achando que essas palavrinhas que você fala aí vai resolver alguma coisa? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Olha o inimigo que ousado. Contra mim. Quem você pensa que você é, o inimigo fala. Para se rebelar contra mim. E aí, com o Egito, o faraó, o rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. E aí no versículo 22, ele apela feio mesmo. Ele diz assim: talvez vocês digam, confiamos no Senhor, o nosso Deus. Olha que afronta do inimigo para nós, para você, para a igreja do Senhor. Não só essa igreja, quem vocês pensam que vocês são? Onde vocês estão colocando as suas forças? Você acha que essas palavras vão parar o nosso exército? Não vai não. Olha, muitas vezes, a gente abre concessão e o inimigo ri da nossa cara. Acho que isso aí vai me parar? Acho que isso aí tem algum valor? E muitas vezes, quando a gente abre concessão, a gente vê enfermidade dentro de casa, a gente vê um caos dentro da igreja, a gente vê família brigando entre si, a gente abriu concessão onde não era para ter aberto. Está errado, gente. Fala para a pessoa que está do seu lado. Está errado. Independentemente de quem está fazendo. Errado é errado, gente. Errado é errado. Agora, nós vamos lá para o versículo 28. Olha só, esse porta-voz, agora, a porta-voz de Senaqueribe, eles dizem assim, lá no versículo 26, eu resumi para você, olha aqui para mim, diz assim: o povo do rei Ezequias, por favor, eles falam para o inimigo, por favor, gente, o inimigo não vai te ouvir desse jeito não, gente, falando desse jeito, por favor, falar assim com o diabo? Você tem que mandar ele sair em nome de Jesus. Se levante em nome de Jesus. Peça perdão para Deus pelo que você falou demais. O Senhor tem falado no meu coração sobre falar demais. Falar demais. E aí, ele fala assim, um dos homens do rei Ezequias, ele fala assim: por favor, fale conosco em aramaico. Olha aqui para mim. Os homens lá do palácio, os mensageiros, eles falavam em alguns idiomas. Em aramaico, só eles entendiam. Mas os mensageiros, eles queriam falar em hebraico. Sabe o que eles falaram? Porque em hebraico,
todo o povo ia entender. Aí sabe o que eles falaram para ele? Não, nós não vamos falar só em aramaico, não. Nós falaremos em hebraico, para que todos ouçam. Todos quem? Todos que pecaram. Todos os que pecaram precisavam ouvir isso. E aí no versículo 28 diz assim: então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane. Vamos parar aqui. Quantas vezes, eu não sei como que é a sua vida, mas lá fora, eu tenho certeza que vocês não são assim, em nome de Jesus. Esse pastor, gente, quem ele pensa que ele é? E aqui está falando a mesma coisa. Então deixa que o rei Ezequias engane vocês, viu? Quem ele pensa que ele é, o pastor Márcio? Ou quem a pastora Margarete pensa que ela é? Nem é pastora. Não é, gente? Muitas vezes o inimigo, a gente está falando isso dentro da nossa casa. Presta atenção. Gente, isso não é indireta para ninguém. Eu só estou usando um exemplo no nome de Jesus. Viu? Vira para a pessoa que está do seu lado. É só um exemplo. Vai sair daqui com raiva. Até porque, gente, eu nem estou na tua casa para saber o que você fala, é só um exemplo. E aí falaram assim, não deixem que Ezequias vos engane, ele não poderá livrá-los da minha mão. Falando na frente de todo mundo. Está pensando que o seu pastor vai fazer alguma coisa? Está pensando que aquilo lá que eles estão falando é de Deus? Quem eles pensam que eles são? É isso que ele está falando aqui. O inimigo está zombando do líder. O inimigo está zombando do povo de Deus. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor. Gente, olha se o inimigo não fala isso no nosso ouvido, no teu ouvido. Lá fora, não deixa esse povo da igreja te convencer não, viu? Não deixa esse povo te convencer que vocês vão ser curados. Não deixa esse povo convencer que se você der dízimo, você vai melhorar na vida. Não deixa esse povo te convencer que ser santo... nós estamos vivendo na hipergraça. Para que isso, gente? Olha o inimigo falando aqui para o rei Ezequias. Não deixa ele te convencer, viu? Quando diz, com certeza, eu estou no versículo 30. Quando diz, com certeza o Senhor nos livrará. Isso, quem está falando, gente, é o porta-voz do rei Senaqueribe. Ele está falando para todo mundo ouvir. E olha só, no versículo 31, não deem ouvidos a Ezequias, não deem ouvidos ao povo de Deus, não deem ouvidos à palavra. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Isso, ele está querendo dizer assim, não deem ouvidos quando o rei Ezequias falar assim, gente, confiamos no Senhor, essa cidade não será entregue. Ele está fazendo uma zombaria aqui, vocês estão entendendo, né? Continuando, 31. Não deem ouvidos a Ezequias quando ele diz assim, assim diz o rei da Assíria. Olha, agora ele está falando, façam paz comigo. O rei da Assíria falando isso. Façam paz comigo e rendam-se. Então, cada um de vocês comerá da sua própria videira. Videira é coisa boa. Quem está falando isso? O inimigo, presta atenção. Cada um de vocês comerá da sua própria videira e da sua própria figueira e beberá a água da sua própria cisterna. Ou seja, me adorem que vocês vão prosperar. Quem falou isso para Cristo? Foi o diabo lá no deserto. Se você me adorar, vou te dar tudo. Era mentira. Ele já tinha tudo. Porque ele era o filho do rei. E aí, até que eu venha, versículo 32, até que eu venha e os leve para uma terra igual a de vocês. Olha que plano, gente, maravilhoso que o inimigo está falando aqui. Até que eu venha e leve para vocês a uma terra boa, terra de cereais, de vinho, terra de pão, terra de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Quem prometeu uma terra assim? Maravilhosa, que emana leite e mel. Quem está falando aqui é o inimigo, viu? Cheio de promessa, não faça o que a igreja fala, não. Eles são um bando de alienado. Não faça o que a palavra diz. Eles estão tudo te enganando. E olha, quando o pastor da sua igreja disser assim, gente, vamos para missões. Não vai não, gente, é um canseiro. Isso aí é o inimigo que está falando isso.
E se vocês me adorarem, se vocês fizerem o que eu faço, o que o rei Ezequias está falando, eu vou trazer paz para vocês. Vocês vão viver da sua comida, da sua cisterna, da sua oliveira. É tudo mentira do inimigo. É tudo mentira. E aí ele diz assim, ó: escolham a vida e não a morte. Desde quando o inimigo dá vida para alguém? Só a vida em paz em Cristo Jesus. Olha que mentira. E ele tem tentado cegar as pessoas neste século. Eu vou dar para vocês vida e não morte. E ele repete mais uma vez: não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz: o Senhor nos livrará. Olha que ousado. Este homem estava lendo essa carta em praça pública, na frente de todos. E ele falava na língua deles, para que todos eles entendessem. E não houvesse nenhuma confusão, como se dizendo: eu sou o cara. Eu sou o Todo-Poderoso. Olha a estratégia do inimigo contra a igreja. É a mesma coisa que nós ouvimos hoje. Para que ficar indo na igreja desse jeito? Para que ser alienado desse jeito? Para que tem que ser santo? Não deem ouvidos a eles. Você pode prosperar sem ir para a igreja? Pode, claro que pode. Tem muita gente que não é da igreja e é próspero. Mas o que a Bíblia diz muitas vezes? Que estão construindo a sua casa na areia. Na areia. Quando você constrói na rocha, você tem outro resultado. Agora você vai lá para 2 Reis 18, 36. Desce um pouco aí. Nós vamos ler junto agora. Olha o que o rei falou para o povo dele. Os mensageiros do rei da Síria já tinham ido embora. E ele disse assim, ó: mas o povo permaneceu em silêncio, ouvindo a carta. E não disse uma palavra sequer. Pois Ezequias havia ordenado: não lhes respondam nada. Sabe o que vem na minha mente? Quando tinha que ter ficado quieto, falaram que não devia. Agora você vai querer rebater para o diabo, que ele já invadiu a situação, agora que você tem que ficar quieto. Mas se a gente faz o oposto, a gente não tem a segunda parte. Amém? Agora, eu quero te dizer uma coisa. Antes da gente passar para o capítulo 19. Essa carta foi uma carta de zombaria ao Deus deles. Essa carta foi uma carta de desmerecimento. Essa carta foi para acabar com tudo que eles acreditavam. Quando você recebe um tipo de fala dessa, um tipo de carta desse tipo, essa carta, o que você faz? Não rebata com o inimigo. Não compensa e não vai resolver. A sua fala não é contra pessoas que estão contra Cristo. A sua fala é com o Senhor. E aqui no capítulo 19, o rei Ezequias, ele dá uma virada. Ele toma uma posição. Olha o que ele faz. Se lá em cima, no capítulo 18, ele tentou comprar a paz e não deu certo, no capítulo 19, olha o que ele faz em 2 Reis 19, 1. Vai lá comigo, no capítulo 19. Olha o que ele faz quando ele ouve essas afrontas, essas ameaças. Ele muda de postura. E é isso que o Senhor tem falado conosco nessa noite. Muda de postura. Pede para o Senhor: aumenta a minha fé, Deus. Que eu possa ser, em nome de Jesus, um braço direito do meu pastor, da liderança, por onde eu passar. E olha o que acontece. Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, ele rasgou as suas roupas, vestiu-se com pano de saco e entrou aonde? No templo do Senhor. Ele já tinha entrado, gente, antes no templo, para pegar o ouro. Por que não entrou no templo para orar? Como a gente aprende com esse texto? E aí ele entra aqui, ele reconhece que o problema é espiritual. Ele corre para Deus. Existe um problema espiritual ali. Estão rindo daquele rei. Estão rindo daquela liderança.
não olha para esse rei não, viu? Ele está enganando vocês. Não deixem ele iludir vocês, que vai acontecer isso, isso, isso. Não caiam nessa conversa. Porque eu vou dar para vocês o que vocês querem. Vocês vão comer da sua videira, vocês vão comer da sua oliveira, vocês vão ter a sua própria cisterna, vocês vão ter vida e não morte. Mentira do diabo. Quem traz vida e paz para nós é Cristo Jesus. Quem nos traz a vida e vida em abundância, com tudo que nós precisamos, é Cristo Jesus. E olha o que ele faz no segundo versículo. Vamos lá junto. Então ele é aqui, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte e os principais sacerdotes, todos vestidos com panos de saco. Todo mundo agora tomou postura. Todo mundo está arrependido. Todo mundo está se humilhando perante o Senhor. E olha o que acontece. No versículo 2. Todos vestidos com pano de saco. Ao profeta Isaías, filho de Amós, o que eles fazem? Eles vão ao profeta Amós. Eles vão ao profeta Isaías, filho de Amós. O que eles fazem? Buscam direção de Deus. Olha o que eles falam no versículo 3, 2 Reis 19, 3. E os filhos estão para nascer, mas não há força para dar à luz. Olha aqui para mim. Esse versículo está dizendo a seguinte coisa. Quando uma mulher está grávida, é um sonho, gente, ter um filho. É ou não é? Filho saudável, grande, bonito, que se pareça com o pai ou com a mãe. Mas é como se a mulher estivesse sem força para dar à luz. É como se ele estivesse sem força para cumprir os sonhos. Porque é um sonho ter um filho assim. Qual é o sonho que hoje você não está com força para gerar? De tanto que você ouviu lá atrás do inimigo. Qual é o sonho que está parado aí? Porque o profeta Isaías, ele fala, é como a mãe que não tem força para dar à luz ao filho. Está na ponta para acontecer o sonho. Mas ele não está com força. Minaram as forças dele. E é desse jeito que o rei Ezequias fala, no versículo 3 e no versículo 4. Acompanha comigo. Contudo, talvez o Senhor, o seu Deus, já estão lá com o profeta Isaías. Presta atenção. Contudo, no versículo 4, talvez o Senhor, o seu Deus, tenha ouvido o porta-voz do rei da Síria, que enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Eles já tinham pedido por favor lá para os mensageiros do rei Ezequias. Não peça favor para um inimigo. Não peça favor para quem é inimigo de Deus. Não peça. Peça sim para Deus um favor, porque a graça é um favor imerecido. E Ele nos concede. E agora aqui eles falam, por favor, ore por nós, os que ficamos, os que restamos. Essa palavra, os que restamos, então quer dizer que alguém morreu. Teve gente que morreu. Teve gente que pagou com a vida pelo erro de muitos. Ou seja, eles estão clamando por socorro diante do Senhor, diante das afrontas que eles passaram. No versículo 2 Reis 19, 6, diz assim, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste. Eu não sei o que você ouviu nesses dias, que roubou o seu sonho, que roubou a sua paz, você não vai conseguir. Você levanta, o teu dinheiro não dá para nada. Você levanta, acaba. Você não consegue ficar em pé, a sua empresa destrói. Não ouça a voz do diabo. E o Senhor nos diz nesta noite, não temas as palavras que você tem escutado. Sabe por quê? Olha a oração do rei Ezequias no templo. Começa lá no versículo 14. Desce comigo. Lá no versículo 14. Nós vamos ler juntos. Essa oração está errada? Não está. Mas ela poderia ter sido feita a primeira vez que Ezequias foi no templo. Tinha poupado bastante humilhação. Mas muitas vezes, gente, eu sei como o ser humano é, eu sei como nós mulheres somos, nós queremos fazer as coisas na força do nosso braço. E nem sempre dá certo.
A gente faz. Chega um momento que você cansa. Alcançou? Não. O que a gente faz? Corre para Deus. Não é errado correr para Deus, mas a gente pode aprender a correr antes. Diz assim no versículo 14: depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu à casa do Senhor e a estendeu diante de Deus. É como se ele fizesse assim, ó Deus. Ele estendeu. Ó Deus, o que estão falando de mim? Olha o que estão falando do Senhor. Olha o que estão falando do meu reinado. Estão falando para as pessoas não confiarem em mim. Olha Deus, como se Deus não soubesse. Mas você pode falar para Deus: olha Deus, o que estão falando de mim, que eu não vou conseguir. Olha o que estão falando da minha pessoa, do meu reinado, da minha liderança. Estão falando para não confiar em mim. Eles vão tentar te convencer. Não cai na deles não. Não cai na do rei Ezequias. E aí ele continua. Ele estende a carta a Deus. E aí ele começa. Então, o rei Ezequias fez esta oração. Ele falou assim: ó Senhor Deus, Deus de Israel que está entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criaste os céus e a terra. Ele está orando a Deus agora. Ele começa exaltando o Todo-Poderoso. E ele diz: inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria destruíram todas estas nações, lançaram os seus deuses, os deuses dessas nações, ao fogo e as queimaram. Porque quando eles invadiam as cidades, eles pegavam os deuses, os bezerros desse povo e eles queimavam, como se dizendo: quem vai livrar vocês? Nós somos mais fortes. Eles queimavam os deuses, eles eram terríveis, eles eram arrogantes. Você sabe que toda arrogância é contra o Deus vivo. E aí, queimavam. E é claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, o nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então, todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Eu vou repetir o que ele disse. Então, todos os reinos da terra, todos os demais reis, saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Olha o que Deus diz. Deus ouve a palavra do rei Ezequias. E no versículo 28, vai lá para o versículo 28 agora. 2 Reis 19, 28, diz assim: olha o que o Todo-Poderoso faz. Por causa da tua raiva contra mim, ele está falando do povo agora, dos assírios. Por conta da tua raiva contra mim e da sua arrogância, que eu mesmo ouvi, porei minha argola no seu nariz e um freio na sua boca. Sabe o que é isso? Os assírios, eles eram cruéis. Eles pegavam os seus escravos, as pessoas que eles pegavam das cidades, eles colocavam anzol no nariz para puxar como se fosse boi, e eles colocavam freio na boca para dirigir como se fosse cavalo, como se fosse boi. Eles eram cruéis, e na mesma medida que eles eram com as pessoas, é o que o Deus falou que ia fazer com eles. Porém, um anzol no seu nariz, ou uma argola no seu nariz, e um freio na tua boca. Ou seja, fez demais, falou demais, fez o que não precisava. E eu o farei voltar pelo mesmo caminho de onde veio. Gente, Senaqueribe, ele estava querendo dizer: vai ser envergonhado. Não mexeu com você, mexeu comigo agora. E aí ele declara que ele defenderá Jerusalém com as suas próprias mãos. Ele defende a igreja com suas próprias mãos. Ele defende quem ele levanta com suas próprias mãos. Ele defende a sua vida com as próprias mãos dele. E aí, olha o que acontece. Tudo isso, gente, depois de ter orado, depois de ter falado, depois de ter desabafado com Deus, o povo foi dormir.
Quero te dizer uma coisa, a gente aprende outra coisa com esse texto. Já colocou nas mãos de Deus? Tenta dormir. Deus está falando isso para mim, viu? Eu sou a primeira a não dormir. A gente tem que aprender, por exemplo, Margarete, estou aprendendo a descansar. Aprenda a descansar. Quando você colocar tudo nas mãos do Senhor, você falou, ó Deus, que fizeram de mim? Riram de mim, zombaram de mim, falaram que o Senhor não ia cuidar de mim. Vai lá, pede para o seu Deus. Cadê o seu Deus agora? Você falou tudo que você tinha que falar para Deus, vai para a tua casa dormir. E naquela noite, enquanto todo o povo de Israel dormia, enquanto todo o povo estava lá, descansando, acredito que com medo, porque eles são gente como a gente, talvez perturbados sim, que são gente como a gente, talvez receosos, quando será que vai ser agora a virada que Deus vai fazer para nós? Naquela mesma noite, em 2 Reis 19:35, se você quiser abrir, diz assim, e aconteceu, pois, que naquela mesma noite, saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 homens. Ele mesmo enviou um anjo e resolveu toda aquela bagunça. Quando a gente ora, a palavra diz que quando a gente clama ao Senhor, quando a gente precisa, muitas vezes, a Bíblia diz que ele fala assim, que ele dará ordem aos anjos em nosso favor. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor que guerreia por nós. Eu não sei o que tem roubado as suas forças muitas vezes. Quem riu de você, quem desmereceu você, quem desqualificou você. Mas o Todo-Poderoso tem escutado. E ele se levanta. E ele fala assim, eu vou resolver. Sabe o que eu vou resolver? Vou colocar um anzol no nariz deles. E um freio na boca deles. E os farei voltar por onde eles vieram. Vaza daqui, ele vai falar. Só que aí, naquela noite, o que acontece é muito pior do que isso. A Bíblia diz que a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, é ou não é? A Bíblia, nós acabamos de ler que naquela noite, depois de toda aquela oração, depois de tudo que eles clamaram ao Senhor, que eles colocaram roupas de saco, eles se humilharam, eles ajoelharam na presença do Senhor, naquela noite, Deus deu ordem a um anjo, e aquele anjo ceifou 185.000 homens. Por isso eu quero te convidar agora, se você quiser se humilhar, se você quiser se ajoelhar, eu vou orar também com você, eu vou me ajoelhar junto com você. Se ajoelhe aí. Você que tem sido envergonhado muitas vezes. Às vezes você vê o seu vizinho vender mais que você. Às vezes você vê o seu vizinho ser curado e você não foi curado. Às vezes você vê tanta gente prosperando e você está lá parado. Mas nesta noite o Senhor quer falar conosco. Quando eu me prostro, quando eu joelho, quando eu me humilho, o Todo-Poderoso se levanta. E Ele está se levantando nesta noite. Em nosso favor. Gente, se deu certo com o rei Ezequias, vai dar certo com a gente. É o mesmo Deus. Então se humilhe agora, fala, Deus, eu não quero fazer essa cirurgia. Fala para Ele, eu não quero ser operado. Deus, eu não quero fechar as portas da minha empresa. Fala para Ele, estão rindo de mim, estão zombando de mim. Deus, eu não quero ter que fazer empréstimo. Conta para Ele. Estão rindo de mim, Deus. O Senhor sabe o quanto eu te sirvo. O Senhor sabe quem eu sou. Se ajoelhe no seu lugar. Se você puder.